E o COAF não existe mais, né, Cláudio Humberto? Mudou de nome. Inclusive mudou de nome, né? Mas continua o mesmo, né? Muda os cabelos, como é que é? Os cabelos continuam os mesmos, né? A voz que continua a mesma. Meus cabelos mudaram, mas a voz continua a mesma. Exatamente. Daquela propaganda que fez tanto sucesso, né, no passado. Eu acho que vai mudar. A boa notícia é que a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro concede a tão sonhada autonomia do que o COAF reclamava há tantos anos. Será, hein? Será que vai ter autonomia mesmo, hein? É o que Porque tá lá, né? já descobriram que tem brecha aí para indicação política, hein, Cláudio? Temos que ficar de olho. Mas sempre houve, né? Mas assim, no COAF, essa questão é sempre, como é que eu diria, não tem sido muito relevante. O COAF foi dirigido, aliás, de maneira tão discreta quanto eficiente, desde o governo Fernando Henrique até o governo Dilma, pela mesma pessoa, né? O Antônio Carlos Rodrigues. Bom, eu acho que é esse o nome dele. Eu acho que é Antônio Rodrigues, de certeza. O nome do meio, que eu não tenho muita certeza, é irmão do embaixador e jornalista Pedro Luiz Rodrigues. Aliás, é uma família de pessoas muito decentes e grandes profissionais, né, no que fazem. Esse cara foi o diretor, ele só saiu do COAF porque se aposentou, senão estaria lá até hoje. Eu faço questão aqui de ressaltar o cavalo de pau dado pelo presidente Bolsonaro na questão do COAF, né? A gente lembrou disso aqui ontem. O COAF funcionou e funcionou bem, como lembrou o Cláudio, até o dia 31 de dezembro no Ministério da Fazenda. Depois do dia 1º de janeiro mudou para a Justiça e enfim, prerrogativa do presidente colocar o órgão onde entende que vai funcionar melhor. Mas o COAF fez parte do convite aceito pelo então juiz Sérgio Moro para que ele fosse ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e abandonasse a carreira de juiz. Uma das condições, é claro, não foi a única nem a principal, mas foi uma das condições. E aí houve uma grita durante um semestre contra o Congresso Nacional, de apoiadores do presidente Bolsonaro, dos apoiadores da Operação Lava Jato, um semestre gritando contra o Congresso Nacional, contra o Rodrigo Maia, dizendo que o Congresso Nacional queria dar um tombo na Operação Lava Jato, tirando o COAF do Sérgio Moro e devolvendo o COAF para o ministro Paulo Guedes, para o Ministério da Economia. A gente chegou até a dizer aqui na época, não é nada que um encontro proporcionado pelo presidente Bolsonaro entre o Paulo Guedes e o Sérgio Moro não resolva, né? Olha, linha direta entre o COAF e o Sérgio Moro, independentemente de onde fique a sala onde está o COAF. Bola para frente. No momento em que o presidente do COAF, indicado pelo Sérgio Moro, se manifesta contra uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma demanda, de uma provocação feita pelo filho do presidente, é inegável, a partir daquele momento, a linha é clara, né? A partir dali o COAF cai em desgraça, né? Acho até que vai continuar funcionando, talvez seja um passo para a independência do Banco Central, né? Há um projeto de autonomia na do Câmara Banco dos Central, Deputados de autonomia do Banco Central, talvez seja um passo importante para a autonomia do Banco Central. Não acho que signifique que o COAF vai deixar de funcionar lá, mas que essa linha do tempo é bem marcada. Acho Olha, que o Ricardo Leal, que está sendo considerado aí o nome, que ele já era o diretor, né, ali o segundo nome do COAF, é um profissional de carreira do Banco Central, é um excelente profissional. Quando eu trabalhei na assessoria de imprensa do Banco Central entre 2000 e 2003, ele já estava lá, na equipe da ex-diretora Tereza Grossi. É um profissional super respeitado e está sendo considerado para assumir a unidade de inteligência financeira, né, que é o novo nome do COAF. O que me deu até certa tranquilidade, porque é um sujeito muito, muito sério. Agora, a questão é a seguinte: desde o começo do ano, até pelo embate constante entre o Executivo e o Congresso Nacional, que o Rafael lembrou aqui, nenhuma medida provisória do governo Bolsonaro saiu como entrou no Congresso Nacional. Todas sofreram muitas modificações. A do saneamento foi completamente descartada e outras a gente viu. A própria do COAF, a transferência do COAF para o Ministério da Justiça também dançou e outras tantas sofreram muitas modificações. Tem lá a medida provisória da liberação do Fundo de Garantia, que já recebeu, centenas de emendas, dezenas de emendas, que podem mudar substancialmente o acordo, o projeto, inclusive botando em risco o próprio Fundo
de garantia. Então, essa medida provisória que o governo lança agora, a gente trata isso como uma coisa definitiva, mas não será. Eu duvido que o Congresso Nacional vai deixar passar batido essa medida provisória. Eles vão querer botar alguma marca lá, ou vão devolver para o Ministério da Economia, ou vão tirar a prerrogativa do governo, enfim, alguma coisa o Congresso Nacional vai querer meter nesse caldeirão, viu, Ou vão fazer, não é, Thaís, o que sempre fazem, eles aproveitam a medida provisória, isso foi uma coisa que atingiu o ápice na gestão de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, eles pegam a medida provisória, não importa o tema, e começam a enxertar, exatamente, cheio de jabuti de assuntos que não tem nada a ver com medida provisória, mas acaba embarcando ali, porque é o caminho mais curto que a corrupção nacional encontrou para tornar a lei, né, ou transformar em leis medidas do seu interesse. Porque uma medida provisória tem prazo para ser votada. Então, não é um projeto de lei que pode tramitar durante anos, né, sem vir a ser apreciado, votado. A diferença é que a medida provisória tem efeito imediato, né? E aí o país fica indo e voltando nas decisões, vai e volta nas decisões. Então, eu hoje, lendo os jornais e ontem tendo conversado com gente aí do mercado que está acompanhando de perto essa coisa da transferência do COAF, pessoal de banco especialmente, não investidor, especulador do mercado financeiro, como o pessoal chama, mas preocupados com essa transferência, querendo saber como é que vai ser a relação, como é que vai ser a atribuição, como é que vai ficar a obrigação das instituições financeiras, quer dizer, tem todo um contexto aí em volta da operação do COAF que ainda não está esclarecido, né? Agora, assim, eu acho, viu, Thaís, que eu realmente acho que fazia todo sentido. O COAF, para que existe o COAF? Né? Para monitorar as movimentações financeiras dos brasileiros de uma maneira geral. Havendo uma distorção, uma discrepância, uma movimentação financeira fora do normal, eles, sempre foi assim, né? O COAF informa automaticamente o caso ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal, dependendo do caso. É assim que funciona. Colocar um órgão que tem essa expertise, que tem esse papel no âmbito do Ministério da Justiça, onde se encontram ali a Secretaria Nacional de Justiça, que lida muito, que é quem lida, é o órgão do Brasil que lida nas negociações internacionais de investigações, de pedido de providências de autoridades em relação a casos sob investigação, etc. Está lá no Ministério da Justiça essa secretaria. Está lá também a Polícia Federal. Fazia todo sentido, até porque o governo é o mesmo, né? Então, enfim, eu não vejo nenhum problema na tentativa de se colocar o COAF, nem nada muito malandro em torno dessa tentativa. E vai estar no Banco Central, como estaria no banco, enfim, no âmbito do Ministério da Justiça, mas vai estar, sobretudo, no âmbito do mesmo governo. Então, não tem uma coisa... A única coisa relevante que eu acho positiva é essa possibilidade de autonomia que a medida provisória abre. É a Unidade de Inteligência Financeira. E temos uma nova sigla aí, UIF. Eu vou discordar de vocês, José Paulo. Eu acho que é muita mudança. Sabe, primeiro que tem uma decisão judicial aí que impede já Ministério Público, Polícia Federal de utilizarem dados do COAF para iniciar investigações, né? Ressalto aqui a cautela que é preciso ter. Você vê a história do Eduardo Jorge aí que tá depois de 17 anos, né, ganhando um desfecho lá na época do Fernando Henrique, acusado de corrupção, 17 anos com esse carimbo na testa por onde andava aí. Precisamos tratar desse assunto. E agora, Cláudio, temos aí o desfecho, ele cobrando da União danos morais, os advogados dele, porque não ficou nada comprovado, né? E os procuradores da época não foram punidos. E eu pergunto aqui, até emendando com a história já do abuso de autoridade, se não há elementos hoje na lei para punir esses procuradores que, claro, que nitidamente nesse caso aí, ultrapassaram muito o limite do que o Ministério Público tem na nossa Constituição. Ele pode processar esses procuradores. Está processando. Agora, a categoria é quem não vai adiante na punição contra esses procuradores. É esse corporativismo no Ministério Público, no Poder Judiciário, que muitas vezes fala mais alto. Por isso é que eu acho que a lei de abuso de autoridade, em determinados casos, tirando excessos que estão lá, serve, é importante para
no mínimo, provocar um constrangimento para quem tem esse tipo de comportamento claramente eleitoreiro, político, usa uma função nobre, uma função pública para atingir alguém a partir de um ponto de vista eleitoral, ideológico, uma questão absolutamente menor. Desse ponto de vista, acho fundamental a lei de abuso de autoridade. E você vê que esse caso, esse exemplo aí do Eduardo Jorge, né, Eduardo Jorge Caldas Pereira, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo FHC, é um caso emblemático, né? Ele decidiu processar Guilherme Shelby e Luiz Francisco Souza, que disputavam, digamos assim, o troféu ou a encarnação prévia, né, se é que isso existe, de Deltan Dallagnol, né? Esses dois eram o próprio Deltan naquela época, né? E eles então começaram um processo de perseguição a algumas figuras da República, mas eles erraram quando resolveram perseguir o Eduardo Jorge, que é dessas figuras muito obstinadas. Ele é chato, ele é cri-cri, e ele resolveu então processar os dois. Levou 17 anos, olha, a informação que eu tenho é que ele dedicava tempo integral a essa ação dele, né? Ele sempre muito atento, ele foi muito mais proativo na ação do que os próprios advogados. Ele ali em cima, marcando sob pressão, né? E foram 17 anos para conseguir uma sentença do tribunal, mesmo assim, de segunda instância, né? E essa sentença condena a União a pagar R$100 mil, uma merreca, cá para nós, né? Depois de tanta desmoralização e tanto tempo, são R$100 mil que serão atualizados, evidentemente, mas é a União, ou seja, nós que somos vítimas disso também, porque afinal de contas somos nós os cidadãos que pagamos impostos, e pagamos impostos, inclusive, para fazer face a indenizações dessa natureza. Isso é absolutamente injusto, né? Você está citando o caso do Eduardo Jorge, Cláudio. Eu lembraria de outros dois também emblemáticos, Ibsen Pinheiro e o Alceni Guerra, lembra? O ministro da Saúde, condenado publicamente, né? Execrado por causa das bicicletas, no fim se provou que ele não tinha culpa nenhuma, né? Agora, no caso do Eduardo Jorge... Mas aí o nome dele já ficou manchado. Já ficou, né? E no caso do Eduardo Jorge, o processo era contra a União e contra os dois procuradores. Os dois procuradores foram condenados na ação que é civil, e, no entanto, eles não terão que coçar o bolso para pagar um centavo de indenização. Os R$100 mil, que, como eu disse, eu acho uma merreca, por tamanho do dano que os dois causaram. Os R$100 mil serão pagos com correção, né, corrigidos nesses 17 anos, pela União, pelos pagadores de impostos, e não pelos dois que causaram o mal, né, que tanto causaram o mal àquele que reclamou e ganhou na justiça. De fato